Eu avisei vocês há vídeos passados que eu sabia que a Hina ainda não tinha superado completamente o Taiki. E agora, por conta do ato de gentileza que ele teve nesse capítulo, as chamas do amor voltam a envolver o seu coração. Ela se sente totalmente perdida em mais um capítulo excelente de Blue Box. Cara, que capítulo sensacional. Porque, olha, namoro perfeitinho, vida muito perfeitinha não combina muito com Blue Box. A gente precisa ali ter alguns probleminhas pra lidar e tudo mais. E antes que alguns pensem, não, então agora vai vir NTR, traição, e aí a Tina vai se interessar por outro, o Taiki vai ficar caindo no final. Oi, meus queridos precoces, se acalmem, acompanhem o Mano Joe aqui nesse vídeo que vocês vão saber direitinho pra onde que a autora está nos levando e como isso pode ser perfeitamente escrito em mais um capítulo de Blue Box. Então, cola com o Mano Joe e bora para o capítulo 205 de Blue Box, que está perfeito, porque Hina, você vai crescer a partir desse momento. É a partir desses momentos que a gente cresce na vida. Então, bora lá para mais esse vídeo e vamos nessa. E aí, galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Hoje estamos aqui para mais um capítulo do nosso querido melhor romance do universo, o famoso auto-intitulado por mim mesmo, Blue Box. E, gente, que capítulo sensacional. E aí vocês se perguntam, nossa, mas por que, Joe? Só porque, por exemplo, a Chinatsu achou o cheiro do cara interessante ali, gostoso, né? Por causa do perfume e tudo mais. E a Hina tá voltando a se interessar pelo Taiki depois de ter superado. Vamos com calma, porque a autora nunca demonstrou que a Hina realmente superou, e a Chinatsu, a partir do namoro, ela tem mudanças no seu comportamento. E não só isso, como a vida na faculdade é totalmente da vida do ensino médio. E como tudo isso vai se conectar e o que a autora pode trazer pra gente, você vai conferir aqui nesse vídeo. Nós vamos comentar tudo, galera, porque tem muita coisa interessante, dá pra discutir diversas coisas. Só peço pra vocês que não sejam precoces e já assumam que, nossa, meu Deus, o que vai acontecer aqui? O Taiki vai ficar com a Hina e a Chinatsu vai trair ele porque encontrou um cara mais interessante quando foi pra faculdade, pá. Calma, não seja precoce, não fica lendo esses comentários de internet, porque o povo é desesperado, vê qualquer coisinha, toma uma teoria como verdade e não é aquilo que acontece no final das contas e nem vai acontecer. Por isso, se acalmem, meus queridos gafanhotos, porque tem muita coisa legal pra gente ver aqui sobre esse capítulo, beleza? Agora, cola com o Mano Joe, bora pra mais esse vídeo. Muito obrigado a todo mundo que vai deixar aquele famoso like aí embaixo. Muito obrigado a todos que estão compartilhando, comentando, se inscrevendo e comprando o mangá de Blue Box pelo link que eu deixo aqui na descrição. Vocês ajudam o Mano Joe com isso, beleza? Se caso vocês comprarem, é caso. Tomara que comprem! Então, agora vamos direto pro nosso vídeo. Seguinte, pessoal, nosso capítulo vai começar com a Hina se sentindo completamente sozinha dentro do metrô. Nós percebemos que ela dá um aperto ali no amuleto porque, tipo, é uma situação complicada para ela, ficar sozinha no final das contas, quando ela parece observar ali algo diferente. Parece que ela viu uma certa pessoa, o que deixou ela tipo, opa, tô sem entender o que está acontecendo aqui. E nisso nós voltamos um pouquinho no tempo e trocamos de figura, ou seja, vamos para um dia a dia da Chinatsu, que nesse último dia de viagem do Taiki com a turma da escola, tá lá acordando e tudo, tá fazendo os preparativos lá para o seu café da manhã e tal. E olha só como isso é importante, percebam que ela olha a mensagem do Taiki, que já mandou bom dia pra ela. Ela falou pra ele se divertir lá no último dia de viagem e tudo mais. Ficou ali meio felizinha, mas isso demonstra a falta que ela sente do Taiki. Afinal, todos os dias de manhã, quando ela estava na casa do Taiki do Zinomata, todo dia ela acordava, tomava café basicamente ali junto com a família, junto com o Taiki, e agora ela tem muito menos tempo com o Taiki. Outro detalhe, percebam que ela sempre vai olhando o celular para ver se tem mensagens novas, esperando que, por exemplo, ele mande algo. Só que é aí então que ele não responde mais ela, depois da primeira mensagem que ela acabou mandando, embora foi ele que mandou bom dia primeiro, e aí então ela faz lá seu aquecimento, né, faz todas as coisas ali, né, faz seu cafezinho, se alonga e tudo,
quando ela tinha marcado ali com a Yumeka de se encontrar a 1h30 ali pra jogar basquete, acredito lá naquela universidade e tudo, pra elas jogarem basquete. Bom, de todo jeito, ela acaba se encontrando com a Yumeka, o que é um ponto muito positivo, afinal, nós teremos uma aproximação da Yumeka como melhor amiga da Chinatsu, o que, por exemplo, seria a Nagisa. Nagisa que seria a melhor amiga que ficou por mais tempo e tal, mas a Yumeka, acredito eu, que vai ser a personagem principal para ajudar a Chinatsu a lidar com esses momentos difíceis que ela vai passar, não só no namoro, mas com esse novo jeito de viver na faculdade, com novas pessoas, conhecendo outras coisas sobre o mundo e tudo mais. Então, fiquem ligados aí. Porque aí ela já fica animada, se encontra com a Yumeka, acabou de se mudar, então o timing ali foi perfeito. E aí então a Yumeka pergunta, pô, como que é tá morando aí sozinha e tal, como que tá sendo, né? E aí a Chinatsu fala, ó, é difícil, mas é divertido. E aí a Yumeka já pergunta pra ela, ah, isso é porque você pode passar com o Taiki assim o tempo inteiro junto, né? Porque teoricamente, o Taiki poderia ir pra casa dela, dormir lá e tal, e ficar mais tempo lá com ela. E aí a Chinatsu, Yumeka? O que você tá pensando, Yumeka? Calma, 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 nós não estamos nesse nível, não. E aí ela explica pra Yumeka que, na realidade, eles estão se vendo menos ultimamente. Afinal, ele tem as tarefas lá do clube, ele tá na viagem escolar e tal, as vidas são completamente diferentes. E aí Yumeka já vai pra mais uma piadinha dizendo assim, não dizem que a distância faz você ficar ainda mais apaixonado e tudo? E aí Chinatsu, Yumeka, o que tá acontecendo? E aí então que a Yumeka ela coloca um ponto de verdade ali pra Chinatsu, porque ela diz assim, ó, piadas à parte, eu acredito que esse próximo ano vai ser um ano difícil pra vocês dois. E aí a Chinatsu fica sem entender, perguntando assim, opa, como assim? E aí ela fala, poxa, por que vai ser difícil pra gente, Yumeka? E bom, parece que a Yumeka ela é um pouquinho mais vivida do que a Chinatsu nessa questão, tanto até que ela vai ajudar a amiga nesse ponto. Afinal, trazendo verdades aqui para vocês que estão no ensino médio e vão para a faculdade, e como ocorre essa mudança quando você começa a trabalhar na faculdade em si, né? Não tô falando começar a trabalhar com 16 anos, quando você ainda tá no ensino médio e tal, tem uma mudança total no seu jeito de viver e também no convívio das pessoas que você tem. No ensino médio, você convive com muitas pessoas da sua faixa etária, da sua idade, mais ou menos, estão todos ali muito próximos e meio que você é obrigado a ir para a escola. Então, você sempre vai para a escola, encontra-se com as mesmas pessoas e até para namoro isso daí fica muito mais fácil. Só que quando você parte para a faculdade, você passa a conhecer pessoas mais velhas, desde as mais idosas até as mais novas e por aí vai. Você tem um novo jeito de viver, porque você vai ter uma responsabilidade própria, já não vai ser normalmente uma responsabilidade dos seus pais ficarem cuidando de você a todo momento, você tem que fazer, você tem que seguir a vida e tudo. Então, são várias coisas diferentes. Por isso que a Yumeka diz pra ela assim, ó, você vai estar na faculdade, ele vai estar no ensino médio, ele ainda vai ter os vestibulares, os exames e tudo, ele vai estar junto com o time dele, porque ele vai ter que estar praticando também. Não é só a distância e o fato de que vocês vão se ver menos, mas também o seu jeito de viver vai ser um jeito diferente. Logo, por conta dessas questões, as coisas vão ser um pouco difíceis para vocês, né? Para vocês e principalmente para Chinatsu. Por que para Chinatsu? Porque ela vai ter mais tempo livre. Embora eu não diria que ela vai ter mais tempo livre, mas ela vai ter uma distância, né, do Taiki, eu diria, né? Embora aqui a Yumeka fala aqui sobre as agendas, os calendários, ou então que eles não têm como bater o mesmo tempo do outro, às vezes para sair, para se ver, para conversar e tudo. Por isso que se faz necessário o quê? A comunicação, mesmo que seja até com o celular. Então, quando esses horários começarem a não bater, esse tipo de coisa acontecer, vai ficar meio difícil ali pra Chinatsu e tal. Então, a Chinatsu parece pensar assim, poxa, não tinha reparado nesse tipo de coisa. Então, ela pensa ali, ela fala, poxa, vai ser difícil realmente então, né? Isso você tem razão, porque ela já tá sentindo falta do Taiki. Ela já sentiu logo no primeiro dia, vamos dizer assim, né? Ela tava ali de manhã, acordando e tudo mais, a gente percebe que ela já vai olhar pro celular esperando uma mensagem, porque ela não vê mais o Taiki logo cedinho, então... nem na escola e também nem em casa também. Então, o que acontece? A Chinatsu olha e fala, pô, meu, é verdade, né? Eu tô me sentindo mais sozinho, eu tô querendo mais que ele fique próximo de mim. Mas tudo bem, a gente vai passar por tudo isso porque eu aguento tudo isso pelo Taiki. É tudo pelo Taiki aqui que ela fala, né? Não é, seria exatamente é tudo pelo Taiki, mas ela vai aguentar esse tempo pelo Taiki, até ele ir pro colégio, né, pelo colégio não, né, no college, em inglês seria a faculdade, né, até ele ir pra faculdade e os dois
vamos dizer assim, ou morarem juntos ou então ficarem mais próximos. E pô, mano, isso é muito interessante porque é verdade. Quando você vai pra faculdade, sua vida muda completamente. Quando as pessoas me diziam isso, lá no ensino médio, tudo, não, sua vida muda completamente, você nem vai, tipo, quando você vê, você já tá se adaptando, mas é uma mudança drástica, digamos assim. E você tem essa mudança aqui e vamos ter em Blue Box. E como esse casal vai lidar com tudo isso, vai apenas reforçar o quão forte é o amor entre eles. Não é mesmo, Tinatos? A Tinatos está aqui dizendo que sim, é isso mesmo, galera. Nós vamos provar que o nosso amor é muito mais forte do que vocês imaginam. Então, fiquem tranquilos. E aí, então, beleza, né? Tinatos está ali conversando com a Yumeka. É legal que a Yumeka quer gravar esse momento pro Taiki, porque é tudo pelo Taiki, assim que ela vai aguentar, que ela vai fazer tudo ali, né? Então, é bonito de ver isso daí. Porque essa fala não é só pelas palavras, mas sim porque a Chinatsu coloca sempre isso em prática. E o relacionamento dos dois já demonstrou essa força e vai ter que demonstrar de novo. Afinal, um relacionamento não é só alegria, não é só sair, dar uns beijinhos ali e tal. Tem as suas dificuldades, tem as brigas entre o casal e tem também as dificuldades internas que a pessoa também tem, como essa solidão da Chinatsu. E bom, é nesse momento que a Yumeka, olha só que aproximação legal que a Yumeka trouxe pro mangá. Porque antes ela estava afastada, elas estavam brigadas, fazem as pazes e tudo, a Yumeka acompanha a vitória dela, comemora a vitória da amiga, e agora vai ser a amiga que mesmo em outra faculdade vai suprir, vamos dizer assim, a ausência que a Chinatsu sente do Taiki para que ela não se sinta completamente sozinha. Por isso que ela diz ali para Chinatsu que se em algum momento você se sentir sozinha, acontecer alguma coisa, conta comigo, vem falar comigo, pode vir falar comigo que eu tô aqui sempre disponível. Então ela abre esse espaço porque a vida não é feita só do namorado, e sim dos amigos também, da família, de todas as pessoas que estão ao redor. Então, Yumeka, você é demais, ou seja, a gente vai ter uma aproximação das duas e a Yumeka vai ser um ponto de apoio para Chinatsu nesse momento. Afinal, ela deve muito aos dois, é o que ela diz para Chinatsu, e aí depois ela fica meio com vergonha ali do que ela falou. Então toda vez que a Chinatsu se sentir sozinha, bom, pode contar ali com a Yumeka que ela vai marcar ali um basquete e tudo. Quem chega ali pro treino pra jogar também é a Nagisa, a outra garota, as meninas jogam, a gente vê esse momento que é muito maneiro. E aí então Chinatsu vai voltar pra casa, depois do rolê com as amigas, depois de comer e tudo mais. E aí ela se encontra com o vizinho, e a gente tava bem curioso pra ver quem é esse vizinho, como ele é e tal. E boa, o cara é boa pinta pra caramba, o cara tem estilo, é cheiroso, segundo a Chinatsu. E, pô, parece que não é um cara babaca, o que traz ali aquele negócio pra gente de opa, traição, vai rolar alguma coisa, a pessoa... Calma, gente, calma que eu já vou explicar. Bom, de todo jeito ela acaba cruzando com esse vizinho e tal, ele dá ali um bom dia pra ela, uma boa tarde, fala assim, opa, você por aqui e tudo mais, ou você gostou ali daquele doce que eu te dei e tal, e não sei o quê. E a Chinatsu fala, nossa, tava delicioso, né, tava muito gostoso e tal, né. Ele se interessa por perguntar se aquele doce era bom mesmo, né. E outro detalhe é que ele já está trabalhando e ele tá cobrindo ali a folga de alguém, ou então... alguém ali não vai trabalhar naquele dia, ele vai cobrir a pessoa e depois ele pede para que a pessoa cubra ele também num próximo dia e tal, quando ele precisar. E o cara tem boa pinta pra caramba, os olhos dele, assim, o estilo do cabelo e tal, o cara é boa pinta demais. Mas bom, o cara parece ser muito sincero, sem segundas intenções, parece ser um cara gente boa, parece, né? O sorrisão dele, pelo menos, ó, Chinatsu olhou assim, tipo, opa, né? Parece alguém interessante. E aí, então, nós vamos para aquele detalhe, assim, da Chinatsu, tipo, ter achado o cheiro dele bom, né? Porque ele vai lá dar um outro docinho pra ela, porque ele gosta de viajar, né? No tempo livre e tudo. E, bom, parece que ele traz vários biscoitos e coisas dessas viagens que ele traz e tudo mais. Não que a Chinatsu vá viajar com ele, mas ele pode ser da mesma faculdade que ela, quem sabe, né? Não sei. E bom, ele tinha que trabalhar e ele foi embora. E aí a Chinatsu repara, nossa, que cara estranho, né? Porque ele não parecia ter segundas intenções nem nada, deu um biscoito lá, deu uns trecos lá pra ela comer e todo, e doce, né? Chinatsu adora doce. E ele tava cheirando bem, enquanto a Chinatsu também tava cheirando suor, né? Ela percebeu no próprio cheiro e tal, mas, pô, o cara cheirava bem, tudo, cara estranho, mas beleza, passou aí. E aí o pessoal já começou, putz, grila, vai trair com o vizinho, pá, não sei o quê. Gente, calma, primeiro calma. Sim, a gente vai ter uma relação deles, assim, tipo, mais próxima nesse momento, mas não sejam precoces. O pessoal já é precoce, tipo, meu Deus, já vai ter NTR, já vai ter traição. Pode parar com isso. Primeira coisa, isso serve para mostrar a força do relacionamento deles, principalmente quando
A Chinatsu, ela namora, ela tem uma mudança, ela passa a reparar mais nas pessoas. Você se lembra que antes ela era mais infantil, só ligava pro basquete, 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 e não olhava tanto para as pessoas, só que agora ela consegue reparar ainda mais. A gente tem uma mudança, uma maturidade, e é normal que mesmo namorando, muitas vezes a gente acabe sentindo atração por uma pessoa que é bonita, que cheira bem, que é interessante e tal, mesmo namorando. A gente gosta de uma pessoa, a gente tem aquela decisão de ficar com ela e tudo mais, nós temos o caráter para isso, e aí então você vai ficar com aquela pessoa e tudo mais para sempre, pronto, acabou, você não vai se interessar por outro. Mas não quer dizer que você não possa se sentir atraído de alguma forma. Tipo, poxa, aquela pessoa é interessante, beleza? Se você tivesse solteiro, seria outros 500, mas você tá namorando, então tem um negócio ali, um impeditivo, que é o amor que você sente por outra pessoa é muito mais forte do que isso. Entendeu? Então pessoas sem caráter, obviamente, iriam se interessar muito mais a ponto de desejar o outro, alguma coisa assim. Então, gente, vamos com calma nesse ponto. Ela achou o cheiro do cara bom porque, pô, mano, o cara cheirava bem e ela tava fedendo, né? Porque ela tava cheia de suor ali que ela acabou de jogar basquete. Então, tipo, né? Esse negócio. Só que assim, o cara parece ser interessante, parece não ter segundas intenções, mas assim como o Takasago, ele tinha uns pensamentos na cabeça que só foram mostrados depois, a gente não pode também confiar nesse vizinho aí, pelo menos não por enquanto. E assim, mesmo que ele vá se interessar pela Chinatsu, o amor sempre será mais forte, e temos aqui Yumeka pra ajudar ela. Por quê? Porque é normal, como eu disse pra vocês, sentir atração por uma outra pessoa, achar uma outra pessoa bonita, uma outra pessoa interessante. Tipo, não vão nesse negócio de amor puro que, nossa, meu Deus, só tenho olhos para aquela pessoa. Não é bem assim, né? Nunca é bem assim. Você sempre vai olhar pro outro e vai pensar, nossa, interessante, mesmo que você já esteja casado e tudo, namorando e tal. Então, gente, vão com essa pilha pro lugar que esse pessoal tá reclamando aí desse amor puro que, nossa, Deus, não me rele e não me toque. Essas coisas podem acontecer e é uma nova vida, é um novo jeito de viver que a Chinatsu vai estar passando, então... Chinatsu, você vai ter que tomar cuidado com os seus sentimentos e outras coisas, beleza? Sim, mano, Joe, eu posso achar que o meu amor por Taiki é eterno e vai durar para sempre. E são dificuldades que a gente acaba passando ao redor da vida, não é, Chinatsu? Ela concorda comigo, tá vendo? Ela concorda. Quanto a isso, fiquem tranquilos, vai servir tudo pra mostrar o quão forte é o amor entre os dois quando eles superam essas barreiras. E eu tô gostando que o amor tá ficando mais adulto, né? Tá acontecendo coisas realmente que alguns vão dizer, ah, é uma escrita porca, ah, vai pra um negócio que... Não, gente, vamos com calma, é o primeiro capítulo disso e assim, eu tô gostando que tá botando fogo nas coisas, tá botando coisas acontecendo, conflitos que tem que acontecer naturalmente. Tanto que a Chinatsu já está se sentindo sozinha quando ela entra em casa e ela já vai olhar o celular, o Taiki não respondeu sua mensagem e ela já pensa, por será que ele já tá no treino? Ele já deve estar voltando pra casa. E aí então, velho, olha só o rosto da Chinatsu, já é meio... tá desanimada. Por quê? Porque tá sentindo falta do cara. Tipo, tá sentindo saudade. E isso é normal. Só que o que acontece? Por que o Taiki não está sentindo saudade nesse momento? Porque ele tá numa viagem na escola, tá com os amigos, tá com todo mundo. E quando você tá numa galera junto, né? Não sozinho, em casa, completamente sozinho, tipo, você não vai ficar olhando ali o celular normalmente. A não ser que seja um porre ficar com esses amigos, né? Mas não é isso que tá acontecendo. E a viagem tá sendo muito boa, tá? Que tá conhecendo coisas novas e tudo mais ali, sobre os outros lugares, as estruturas e tudo, achando tudo muito bonito, e estão voltando agora da viagem. Só que a Chinatsu já sente, sabe, ela tá sentindo aquela saudade, tá sentindo aquele incômodo de eu quero conversar mais com ele. Então, acredito que eles podem ter essa conversa até um pouquinho mais pra frente sobre a saudade que ela tá sentindo. E é algo inevitável, vai acontecer em um momento e em outro, vai sentir a saudade, às vezes não vai ter como suprir, e quando não tiver como suprir, conte com os amigos, ou muitas vezes, né, arrume um hobby, alguma coisa assim, mas não se interessando por outra pessoa, porque é óbvio que isso não vai acontecer. Então, fiquem tranquilos com relação a isso, porque agora nós vamos para a melhor parte do capítulo, porque eu avisei vocês, eu avisei. E ainda bem que o Haruto não apareceu, mas... cara, eu avisei que a Reina não tinha superado o Tai, que esse capítulo demonstra isso mais uma vez. E aí alguns pensam, não, mas ela já tinha superado sim. Não, não é porque ela disse já superei, esse tipo de coisa que ela superou. A cara dela nunca demonstrou isso e ela ficou ausente de vários capítulos, então nunca deu a entender que ela superou. E outra, se ela tivesse realmente se interessado pelo Haruto,
O rosto dela já diria isso e o rosto dela nunca disse isso. Infelizmente, em capítulos passados, essas coisas nunca aconteceram. E assim, superar um amor não é igual trocar de cueca, trocar de calcinha, trocar de roupa, que você troca de um dia pro outro, de uma hora pra outra, toma banho, troca roupa e tal. Não é assim que funciona. Às vezes demora anos, às vezes demora muito tempo, às vezes é rapidinho. Depende de pessoa pra pessoa. E a Hina claramente ainda sentia algo por ele, por isso tem essa distância entre eles. Só que conforme a Chinatsu fica um pouquinho mais longe, a Hina também agora fica um pouquinho mais perto por conta da viagem. E olha só o que vai acontecer, né? Porque estamos aqui, né, lá na viagem e tal, a Yami e Nina estão reclamando, não, a Hina ficou lá pra trás e tudo. E é estranho o professor que deveria ficar ali esperando a Hina, né? Mas beleza, todo mundo já entrou. Só que o que acontece? Aparece o Kudo dizendo, professor, nós temos um problema. Porque a Hina não tá aqui, mas o Taiki também não está. E aí eu já fiquei mais aliviado, porque foi o Taiki como amigo que tava esperando ela e tal. O que eu não esperou, eu pensei que eu poderia fazer isso daí, né? Mas bom, de todo jeito, o que vai acontecer? A Hina tá lá completamente sozinha, pensando, mano, tô perdida aqui e tal, não sei o que, tal. Quando ela olha, ai meu Deus, tá ali o Taiki. E tipo, o que você tá fazendo aqui, Taiki? E o Taiki? Ah, meu, então, a Yami e a Nina estavam fazendo mó balbúrdia lá, estavam reclamando, cadê a Hina, cadê a Hina, cadê a Hina? Eu vi você correndo pra buscar a Arakawa e as outras meninas, e aí eu resolvi, tipo, ficar aqui com você pra você não ficar completamente sozinha, é melhor do que ficar sozinha, né? E essa gentileza do Taiki foi o que exatamente conquistou a Hina desde o começo, galera. É por isso que o amor que tava, vamos falar assim, tipo, tava ali, né, mais ou menos, naquelas, assim, dentro do coração dela, a chama tava se apagando, volta a reacender com a gentileza do cara. Ele meio que relembra, indiretamente ou não, por conta da sua gentileza, o porquê a Hina gosta do Taiki, porque ela realmente se apaixonou por ele, por isso que é muito difícil pra ela, e por isso que é difícil de superar. Você tá na escola, todo dia você vê aquele cara. A Hina pode ter ficado sem aparecer por muito tempo, mas ela sempre vê o Taiki na escola. Isso nunca deixou de acontecer. Não é porque a autora não mostrou que isso deixou de acontecer. Sempre aconteceu, sempre acontece. Os dois são da mesma sala, os dois estão em clubes de esporte, estão na mesma quadra. É difícil já pra Hina ficar vendo ali o Taiki. E mesmo que ela tenha dito pro Taiki, eu já superei lá, ela disse pro Kyo, né? E também que ela disse pro Taiki, nossa, parabéns pela sua primeira namorada e tal, né? Pelo seu namoro. Gente, não é assim que se supera, é muito difícil, ainda mais quando o sentimento é muito forte, quando o sentimento é verdadeiro é assim mesmo, é muito difícil superar. Então o que o Taiki fez acaba mexendo com as estruturas dela, e aí o Taiki usa o telefone, liga lá pro professor, avisa, né, que os dois vão esperar o próximo trem, só que parece que eles vão ter que ir pra uma outra plataforma, porque eles teriam um assento reservado por conta da escola, e agora eles vão ter que ir em assentos, tipo, em pé, alguma coisa assim, eu acho. E isso acaba mexendo com ela, e é legal que como esse capítulo foi escrito, foi assim, tipo, o trem pra Tóquio vai partir em breve, vai chegar em breve, um negócio assim, e é como se fosse o coração da Hina, tipo, o trem seria o coração da Hina, tipo, vai andando, mas, ao mesmo tempo também, não é só a Hina o trem, que ali vai chegando, como também, logo no final do capítulo, fala assim, ó, fiquem atrás da linha amarela, permaneçam atrás da linha amarela, ou seja, tipo, permaneçam com a distância, não vão pra frente. E aí as falas do editor dizem assim, com o coração acelerado, ela sente como se quisesse dar um passo a mais. Por quê? Um passo a mais passando da linha amarela, pra se entregar novamente ao amor e tal, só que ela sabe que não pode fazer isso. Mas ela relembrou porque que ela gostava do Taiki, essa cena. Pra alguns ela dói, pra mim não dói tanto porque eu falo, puxa, faz sentido, ela não superou e ela precisa superar. Como que ela vai fazer isso? A gente ainda não sabe. A gente não vai ter esse triângulo amoroso novamente, e sim é uma parte mais da Hina consigo mesma, ao superar um amor ali de infância e tudo, que é o Taiki nesse caso, do que necessariamente a Hina, o Taiki e a Chinatsu. Já não tem mais esse triângulo acabou. Agora é a Hina por si mesma tentando superar por si mesma. E aquele amuleto da sorte que ela vai segurando pode ter até um significado, talvez ela acabe entregando pro próprio Taiki. Tipo, porque no final ela acaba escolhendo o Taiki, entre aspas, né? Ela gosta dele, não tem como. Mesmo que ela entregue pro Haruto, não será de uma forma natural, será superficial. E eu já havia dito isso pra vocês em capítulos passados, vocês falando, não, ela tá se interessando pelo cara, não tem nada demais. Ela não tá interessada, ela não gosta do cara. Da mesma forma que a Yami não gostava do Takasago, não adianta querer juntar um casal que não se gosta, que não tem química, que não tem nada. Não tem nada entre eles. Ela pode, no mínimo, achar ele interessante por enquanto, mas ainda não tem nada disso. Ela ainda gosta daquele garoto que é muito gentil, é muito bondoso e tal. Isso não significa que ela vai ficar junto com o Taiki, porque não vai. O Taiki puramente gosta da Chinatsu. Eles vão ficar juntos, eles vão passar pelas dificuldades que a gente passa pela vida normalmente.
Só que isso vai ser abordado pela autora de uma forma muito boa, porque já começou muito bem. Por que começou muito bem? Porque, primeiro, superar assim não é tão simples, né? Não é fast food que você pede 1 hora o lanche e ele chega daqui 15 minutos. Não é algo rápido assim. É um processo, digamos assim, muito mais doloroso, e agora a autora teria muito mais tempo, porque antes ela estava trabalhando muito com a Chinatsu e o Taiki juntos, né, no namoro, e agora que eles vão estar mais separados, né, por conta da faculdade da Chinatsu, estilos de vida, que também acontece na vida normal de todo mundo, nós vamos ter uma aproximação da Chinatsu com a Yumeka. A Yumeka vai ajudar a Chinatsu nesse momento meio que de solidão. Esse cara, talvez, né, esse vizinho vai tentar suprir a ausência do Taiki ali, digamos assim, por certos momentos. Só que aí então que a Chinatsu, em meio às confusões ali do coração, porque pensar não é crime, pensar não é traição, tá bom, gente? Então fiquem tranquilos quanto a isso. Se ela tivesse uma atitude para isso, desejasse isso, mesmo até na sua cabeça assim, quisesse falar assim, não, eu quero porque quero isso aqui, não. Aí já seria um ponto mais complicado, mas isso não vai acontecer. Ela é fiel ao Taiki, vai esperar pelo Taiki, porque o que eles construíram como pilar do seu relacionamento é muito mais forte do que uma simples atração, uma simples, né, tipo, nossa, possível interesse, assim, nossa, aquela pessoa é interessante, né? Não interesse na pessoa, mas aquela pessoa é interessante. E sobre a Hina e o Taiki vai falar muito mais sobre a superação, porque isso não foi tão abordado pela autora como muitos haviam dito. Tipo, parecia na verdade que ela tinha assim, eu tomei a decisão de não dar um passo a mais, de não tentar mais. Acabou pra mim, daqui em diante eu tenho que seguir em frente. Só que o sentimento que ela tá sentindo dentro dela é o que conta mais, porque em nenhum momento ela tenta alguma coisa com o Taiki novamente. Na verdade, os sentimentos voltam à tona porque ela gosta ainda dele, tipo, ainda sente algo. E aí ela precisa passar por esse processo de amadurecimento, de superação, assim como o Kyo teria que passar com a Ayami, no caso, se ela gostasse do Takasago, que não é o que aconteceu, né? Porque eles terminaram, até porque a Ayami não gostava dele, não gostava dela e tal. Só que aqui no caso, o Taiki gosta puramente da Chinatsu e, mano, não tem como fugir disso, entendeu? Basta a Hina ter que superar de vez, né? Porque ela não tinha superado ainda. A gente viu em capítulos passados que ela ficou meio assim e tal. Talvez não só por ficar sozinha, mas também por não ficar com a pessoa que ela gostaria. Agora, ver como a autora vai abordar isso vai ser muito interessante. Vai ser legal porque criam-se conflitos, tretas, né? Digamos assim, que vão ser resolvidas da forma mais natural possível, como o Blue Box sempre faz. E, cara, esse capítulo foi perfeito pra mim por conta disso. Ela relembrando de tudo me passou a impressão minha mesmo, quando eu tava no ensino médio e uma situação parecida aconteceu comigo. Então, gente, é real. Eu me identifico muito com a Hina em todos os momentos, até nesse negócio de superar, a chama voltar, e aí, mesmo assim, você não pode dar aquele passo porque não adianta, é inútil. Só que o sentimento, infelizmente, bate ali. E é a parte complicada das coisas. Às vezes a gente pensa que no mangá, não, já tem que superar logo, já tem que não sei o quê. E não é assim, na real, e em Blue Box nunca foi real, assim, de superar de uma hora para outra, acontecer de uma hora para outra. Sempre teve ali os percalços no meio do caminho, como na vida mesmo. Então eu gosto como isso acontece. Pra mim é feito de uma forma magistral pela autora. Ela fez de novo um capítulo incrível pra mim. Alguns ficam com aquele sentimento de desgosto, porque, pô, Chinatsu achou o cheiro do cara legal. Pô, mano, sabe que vocês ficam assim? Porque vocês têm tanta fidelidade pro casal Taiki e Chinatsu que vocês não levam em conta a personagem Chinatsu em si como pessoa, né, no mangá. É claro que é um mangá e tudo. Mas tem que tirar essa visão pueril de não, ela nunca vai ter olhos pra ninguém. Ela vai olhar pro cara, tipo o Matsuoka, e vai falar, não, ele é um babaca. Beleza, ela pode pensar isso, mas os pensamentos sempre vão ocorrer na nossa cabeça e às vezes o pessoal quer algo que seja totalmente puro e real com Blue Box mesmo. A narrativa de Blue Box sempre demonstrou que os personagens agem de forma muito natural, as coisas mudam de forma natural, o texto é tão bem escrito que a Yumeka já avisa que o jeito de viver vai mudar, esse tipo de coisa, vai ter a distância entre os dois também. Então vão ter vários percalços que o casal vai precisar passar. Por isso que esse ano, ela falou que esse ano que está por vir, que é o que vai ser difícil. O restante vai ser muito mais tranquilo. Taiki também, morando sozinho, talvez eles tenham muito mais tempo juntos, as suas agendas podem bater muito mais fácil. Embora às vezes não é sempre assim com faculdade, tá? Só que fica mais fácil do que no ensino médio. No ensino médio você tem uma maturidade diferente do que você tem na fase adulta da vida. Então, cara, muito legal, a autora pode trabalhar isso. E depois desse ano da faculdade, aí sim, teremos talvez o encerramento de Blue Box, com o Taiki indo pra faculdade, depois posteriormente passando o time skip, todo mundo casa, e é isso aí. Mas gente, muito interessante, capítulo muito legal. Eu sabia que a Hina não gostava do Haruto e
Chupem, haters! Chupem todos vocês que duvidaram do Mano Joe, mestre do romance que sempre avisou. E pra quem não gostou do capítulo ou tá achando que não sei o que, gente, percebam tudo que eu acabei falando aqui, tudo tem um sentido, tudo tem aqui uma função de fazer o casal crescer no relacionamento, porque essas dificuldades vão existir, né? Estão passando por um relacionamento de ensino médio para um relacionamento de uma pessoa na faculdade e o outro do outro lado aqui ainda no ensino médio. Essas complicações sempre vão ter e são complicadas para todo mundo, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja onde for. Você vê que a maioria dos casais termina quando um vai para a faculdade, o outro fica no ensino médio, então os dois vão para a faculdade, porque um vai para um canto, o outro vai para o outro e um monte de coisa acontece. É difícil, não é simples, essas coisas acontecem e você não tem que ficar esperando que tudo vai dar certo aqui no final. E fica tudo no mar de rosas. Eu gosto de ver essas tretas, eu gosto de ver essa novela mexicana acontecendo, ou então malhação, como alguns gostam de falar. Mas muito interessante. Nossa, gostei demais desse capítulo. Gostaria de saber o comentário de vocês. E vamos ver como que a Hina vai superar isso. Acho que o Kyo seria uma pessoa ideal ali para ajudar a Hina, né? Embora o Kyo agora já tá numa situação mais fácil para ele, porque a Yami terminou com o maluco e agora ele tem chance. Mas ele foi alguém que superou alguém. Olha só, o Kyo é um exemplo pra Hina. Já pensaram nisso? Pensem agora. O Kyo, ele superou a Saki pra gostar da Yami. Vocês perceberam? Ele é o exemplo perfeito pra Hina poder superar o Taiki. Interessante. E é um amor de infância também. Então, tem a chave aí. Só abrir e abrir a porta. Bom, o Mano Joe aqui tá fazendo. Te aguardo no próximo vídeo. E quero saber muito o que vocês acharam desse capítulo. Nossa querida Rininha do amor. Você está de volta, tomara que você tenha mais foco agora, não é, Rininha? Quem sabe a autora Koji Miura pensa em mim algumas vezes, né? Porque tá difícil, né? Tá difícil. Mas vai ser muito divertido aparecer novamente. E vamos ver agora o que Rininha vai nos trazer aqui pro restante da história, né? Legal que ela voltou a ter foco. Ufa, eu tinha esperança que isso voltasse a acontecer, e ainda bem que não é com o Haruto, mas superando um amor que às vezes é muito difícil de superar, né? Cara, capítulo demais. Adorei. E agora o Mano Joe estava dizendo. Até o próximo vídeo, Mestre do Romance deixa vocês, mas eu volto na semana que vem. Fui, valeu.